Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos e Cuidados de Saúde. O meu nome é Renato Silva e estou aqui com o professor José Alves, médico internista e também farmacologista clínico da Unidade de Doenças Autoimunes do Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca. Professor, muito obrigado por estar aqui no nosso evento. Fez aqui uma palestra basicamente sobre o novo arsenal de medicamentos para o lúpus eritematoso sistémico. Portanto, é uma doença autoimune, complexa, que impacta de facto a qualidade de vida dos doentes. O que é que hoje em dia a ciência, a clínica tem para oferecer a estes doentes relativamente a novas terapêuticas e, no fundo, como é que elas diferem daquilo que podem ser consideradas as terapêuticas convencionais? A ciência neste momento tem muita coisa para oferecer. Nos últimos anos o desenvolvimento da farmacologia e da terapêutica na área do lúpus e das doenças autoimunes em geral tem sido fantástico, com o aparecimento de um conjunto de novos fármacos. Basicamente, eu diria que há duas formas de responder diretamente à sua pergunta. Primeira, surgiram um grande número de fármacos novos, com tecnologias novas, nomeadamente através dos biológicos, e estes fármacos foram criados porque se identificaram alvos específicos nas vias mecanísticas que causam a doença, por um lado. Por outro lado, o facto de nós termos mais rapidamente acesso a exames complementares que nos permitam identificar essas vias e, por outro lado, mais rapidamente acesso a este tipo de fármacos, faz com que a sua utilização possa vir, ainda não é, possa vir a ser cada vez mais precoce nos doentes. Mas assumimos que nem todos os doentes podem beneficiar de igual forma com estas terapêuticas, ou seja, que perfil de doentes é que terá eventualmente melhor resposta ou poderá beneficiar destas novas terapêuticas, até face às convencionais? De novo, há aí duas formas de pensar. Nós temos o lúpus, concretamente, é uma doença de facto muito complexa que tem neste momento múltiplos mecanismos que podem condicionar a sua forma clínica. Mas, apesar de tudo, há um conjunto de doentes que têm formas mais ligeiras, porventura até moderadas, mas mais clássicas, dentro das vias mais comuns. E estes doentes são extraordinariamente bem controlados, entram em remissão com aquilo que se chamavam os imunossupressores clássicos. E, portanto, nós podemos ainda fazer uma abordagem geral dentro da imunossupressão clássica, segura e que consegue controlar estes doentes. Mas há uma percentagem grande de doentes que não respondem a essa primeira abordagem. E nesses doentes, nós vamos ter que perceber qual é o mecanismo que domina para cada um, de forma a podermos escolher, dentro de todas as opções que começamos a ter, qual o fármaco certo. E estas novas abordagens, o que é que trazem de novo para os doentes? Ou seja, qual é que é o verdadeiro impacto na clínica, na qualidade de vida dos doentes, sinais e sintomas que traz um benefício adicional face aos medicamentos ditos convencionais? Apetece-me responder tudo, ou seja, antigamente nós pensávamos no lúpus como se conseguirmos desenrascar. Hoje em dia o nosso objetivo é que o lúpus entre em remissão. Portanto, não é controlar a dor ou é controlar tudo. Mas mesmo do ponto de vista da segurança? A segurança é sempre uma fatura que tem que ser sempre considerada. Nós temos que ter a noção de uma coisa e hoje em dia isso perde-se um bocadinho. Quando nós falamos de segurança ou de riscos associados a um medicamento, primeiro, estamos a partir do princípio que o medicamento está bem aplicado, não é? E se está bem aplicado, vamos ter um efeito positivo do próprio medicamento. Quando nós olhamos para uma lista de efeitos secundários, nós não estamos a olhar para as complicações que vão haver com aquele medicamento. Estamos a olhar para riscos potenciais que podem existir. E nós temos que ter esta noção. Claro que quanto mais complexos são os medicamentos, quanto mais poderosos são os medicamentos, maior, porventura, é o risco de que hajam efeitos secundários associados. Mas pense nestes termos. Sempre que você sai de casa e se coloca no carro para guiar, não lhe passa pela cabeça que nesse dia pode ter um acidente e morrer. Mas isso é um risco associado, mas não deixa de o fazer, porque sendo que os benefícios são vantajosos. Portanto, nós temos é que perceber se naquele doente, com a escolha certa do medicamento, os benefícios são maiores do que os potenciais riscos, porque os riscos são sempre potenciais, não são garantidos. Benefício-risco. E para terminar, que gaps da ciência ainda nos faltam esclarecer para dar resposta a algumas questões concretas da clínica? Neste caso particular do lúpus eritematoso sistémico. Falhas na ciência, isto é, coisas que nós ainda não sabemos, há umas quantas. E, acima de tudo, nós estamos um bocadinho no síndrome do Big Bang.
nós começamos a perceber qual é que é o mecanismo que está ativo, mas exatamente o que é que começou, porque é que aquilo começou, os primeiros 5 segundos da doença, se quiser, nós isso ainda não conseguimos bem determinar. Porque é que uma determinada célula, porque é que um determinado órgão, porque é que um determinado mecanismo deixou de ser desta maneira e passou a ser daquele. E esse é um dos aspectos importantes. De que maneira é que isto se reflete na terapêutica? Provavelmente não é uma coisa direta, porque estamos a falar do princípio do diagnóstico. Mas, respondendo de forma semi-direta à sua pergunta, eu diria que, neste momento, aquilo que mais perturba a qualidade de vida e a capacidade de sermos eficazes a tratar um doente não é tanto o número de medicamentos que temos disponível, mas a disponibilidade que vamos lhe chamar o sistema, tem e a maneira como os doentes podem ou não ter acesso ao sistema. Ou seja, neste momento ainda há muito tempo entre o diagnóstico da doença e os primeiros sintomas. Os doentes têm primeiros sintomas, muitas vezes os próprios doentes não valorizam, depois valorizam, são doenças complexas, portanto o diagnóstico diferencial é complicado, nem sempre se acerta à primeira, faz parte, depois marca a consulta, não vem, vai ao grupo, vai a um centro que porventura pode não ter tanta experiência nesta área ou não, e portanto todos estes aspectos fazem com que muitas vezes a terapêutica certa não seja dada tão precocemente como se devia. E eu estou absolutamente convicto de que hoje em dia, na prática clínica, se nós melhorarmos a acessibilidade dos doentes, se nós melhorarmos a capacidade das próprias unidades de saúde falarem entre elas e saberem referenciar a quem de facto tem experiência e trabalha nesta área, isso seria o fator que neste momento, no dia 2, mais melhoraria e melhoraria muito a qualidade e o prognóstico dos doentes com esta doença. Mais do que medicamentos modernos, que esses já temos muitos. Certo. Professor, muito obrigado por ter estado aqui connosco no quinto encontro de medicamentos biológicos e terapias avançadas da SPFCS e obrigado por nos ter acompanhado em mais um videocast.